curso. Para mim também está sendo bom, sabe, para organizar. Hoje eu estava digitalizando, fotografando uns materiais que eu tenho em papel e que para mostrar para vocês, né, como prometido, algumas das atividades, assim, para mim também tem sido bom organizar essas ideias, especialmente para essa proposta do último dia, né, do dia de hoje, que é falar sobre as atividades que foram realizadas pensando o arquivo escolar no centro pedagógico, né. Eu nem vou repetir aquele velho esquema, porque vocês não estão me interrompendo, não estão me questionando no meio da fala, mas fiquem à vontade, caso queiram. Não precisa esperar o final para fazer pergunta, pode comentar, pode colocar aqui no chat e a gente vai com essa mesma dinâmica, tá bom? Então, hoje eu tenho inacreditáveis aqui para vocês, nesse último dia, inacreditáveis 60 slides. Será que nós vamos conseguir dar conta de tudo? Eu espero que sim. Desses 60 slides, espero que sim. Eu tentei, como eu disse, reunir o máximo possível, tanto as propostas, quanto também o resultado, aquilo que os alunos escreveram, aquilo que... Então, é por isso que deu muita coisa aqui. Mas vamos lá. Eu vou passando aqui para relembrar, né, diante da proposta que foi feita para esse mini curso, um dia mais teórico, que foi o primeiro, o segundo dia com possibilidades com metodologias da educação patrimonial, possibilidades algumas da gente ver naquilo que, como a gente encerrou ontem, né, naquele texto da Mogarro, quando ela fala das possibilidades de pesquisa que são possíveis de serem feitas com documentos dos arquivos escolares, em que ela faz uma seleção, uma tipologia, assim, dos tipos de documentos que estão presentes nos arquivos escolares e o que ela vê, vislumbra de possibilidade de pesquisa, né? E a gente trazendo isso para a proposta de construção de atividades didáticas, né? Então, tanto para o ensino de história, para as atividades transversais, educação patrimonial, como eu disse ontem, assim, não são receitas prontas, porque cada realidade escolar é uma, mas são sugestões, inspirações, caminhos, assim, que podem ser trabalhados mediante a realidade que cada um tem na sua escola, né? E hoje também é para falar um pouco nesse sentido de propostas, mas que foram realizadas onde eu trabalho, né, que é no centro pedagógico, que foram feitas, elaboradas por mim, naquela proposta que a gente já comentei com vocês nos 2 dias anteriores, que é dessa configuração que o centro pedagógico tem de fazer parte do seu currículo os grupos de trabalho diferenciados, né, que a gente chama de GTD, com turmas menores, onde a gente consegue trabalhar temas os mais diversos e que são feitos, e que são as matrículas nesses GTDs, elas são feitas como na graduação funcionam as disciplinas optativas, né? Então, os estudantes, eles têm um leque de possibilidades, eles, na sua matriz curricular, eles são obrigados a fazer, a gente tem 3 horários de GTD ao longo da semana. Então, além das disciplinas do currículo comum, né, eles ainda escolhem 3, que são do que a gente chama de currículo diversificado, e aí, então, a cada semestre, eles têm um leque de opções para eles se inscreverem, né? É um pouco trabalhoso, assim, porque eles fazem, a gente pede para eles fazerem 3 opções, depois a gente tem que ir enturmando, como eu disse para vocês, nesse momento, no centro pedagógico,
nesses GTDs, a gente mistura as turmas por ciclo, né? Então, esses grupos de trabalho diferenciados, eles são feitos com estudantes pensando o ciclo, né? E não só para o 9º ano, ou para o 8º, ou para o 7º. Eu estou dando o exemplo do 3º ciclo, porque é onde eu trabalho. Então, são atividades que precisam ser adaptadas, pensadas para essas diferenças também de ano escolar, de faixa etária, né? Assim, que não é tão grande, mas que não deixa de ser. Isso é interessante do ponto de vista dessa reorganização, dessa reenturmação dos estudantes, porque eles fazem. Eles se relacionam de outra forma, né? Às vezes a gente tenta reenturmar de forma que eles possam criar novos vínculos, né, com estudantes de outras turmas, separar um pouco ali aqueles grupos que estão sempre juntos, tentar vivenciar a escola também e o próprio ciclo de uma maneira diferente, né? Então, hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do trabalho que eu realizei. Eu peguei aqui 2 GTDs que eu ofertei em 2019, um no primeiro semestre e um outro diferente, mas também pensando na história do CP, no arquivo, os documentos do arquivo, no segundo semestre, tá? Então, são 2 GTDs diferentes que foram trabalhados, 2 projetos diferentes que foram trabalhados, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre, com turmas diferentes, né? É isso. Vamos passar aqui. Eu queria mostrar para vocês, antes de partir, porque ontem eu mostrei um pouco algumas fotografias dos depósitos, onde ficava os documentos do CP, ainda sem organização. A gente viu lá fotos das caixas amontoadas junto com os lixos eletrônicos. Nós falamos um pouco sobre essa precariedade, né? E aquelas fotos revelam um pouco isso, ainda que no caso do CP, em comparação com outras realidades, ainda tinha uma mínima organização ali, embora não houvesse um lugar para guardar, um lugar próprio, mas nós tivemos, dentro do centro pedagógico, a sorte, assim, de ter uma funcionária técnica em assuntos educacionais, uma pedagoga, e, coincidentemente, ela entrou no CP como pedagoga, mas ela tinha formação em arquivologia também. Então, quando ela entrou, ela, inclusive, já tinha experiência de organização do arquivo do sindicato, enfim. Ela entrou como pedagoga, mas quando ela entrou e viu a situação que estava o arquivo do CP, ela começou um trabalho de organização. Não sei se vocês sabem, mas, assim, as universidades têm cada vez mais colocado em prática, têm feito planejamentos para executar a guarda dos arquivos acadêmicos, assim. Então, no caso da UFMG, né, de onde eu estou falando, nós temos comissões setoriais de avaliação de documentos. Como eu tenho essa relação muito próxima com o arquivo do centro pedagógico, eu faço parte dessa comissão também. E essa funcionária, ela também fazia, agora ela já não está mais no CP, mas ela foi a responsável, por causa dos seus conhecimentos mesmo ali de arquivologia, por fazer essa organização, por sensibilizar a gestão da escola para a necessidade de ter um espaço próprio. Então, ontem eu cheguei a comentar com vocês sobre as câmaras, né, que dividiam as turmas, que eram onde os estudantes da graduação, a escola foi pensada para ser um laboratório mesmo, docente. Então, são essas salinhas aqui que eu estou mostrando para vocês, nessas salinhas assim pequenas, atrás dessas estantes aqui tem janelas que eram usadas para os estagiários visualizarem a aula sendo dada, né? E quando a própria formação docente ela foi incorporada para dentro de sala de aula, né? E não ficar ali a sala de aula como
um aquário, assim, onde os outros ficavam observando, mas como quando esses docentes em formação começaram a ser incorporados para dentro da sala de aula, essas câmaras perderam sentido e hoje em dia ela tem novas funções dentro da escola, né? São espaços pequenos, mas que, por exemplo, nesse caso aí, nessa foto que eu trouxe para vocês, essa é uma parte que está mais organizada, tudo classificado, documentos higienizados, numa salinha pequena que tem o nome de arquivo, né? Que não é um depósito, não é um arquivo morto, mas que tem ali uma mesinha que você pode consultar os documentos, né? Na outra eu não tive, aí tem uma segunda sala, que é o arquivo, que é uma salinha como essa, em que os documentos estão, assim, em caixas também, mas eles não têm nenhum instrumento eles ainda não estão higienizados, não estão organizados de maneira que seja fácil para o pesquisador acessar esses documentos, mas então a gente separou, assim, né, esses que estão mais organizados daqueles que ainda precisam organizar. O sonho, é claro, é que a gente tenha uma sala maior que possa trabalhar com essa documentação de uma maneira um pouco mais, né, junta ali, fazendo as coisas, mas também é a questão do espaço, é a questão do mobiliário, é a questão do recurso humano, né, de um arquivista, enfim, essas coisas ainda precisam ser conquistadas, né. E para essa documentação que está organizada, a gente já tem um inventário disso que está organizado, que foi feito dessa maneira aqui, isso é só vocês verem, assim, que é um formulário de inventário, onde a gente consegue ver, por esse inventário, todo tipo de documento, né, todos os documentos que estão nessa sala, em qual caixa eles estão, quais documentos que... aqui tem uma legenda, eu não sei se... Deixa eu ver se eu coloquei uma outra parte. Não. Aqui... tem uma legenda aqui de marcação por cores para os documentos que podem ser descartados, aí vai estar com fundo vermelho, tem os documentos, esses que estão com fundo cinza, que vocês estão vendo, são os de guarda permanente, tem uns que estão grifados de amarelo, que são os que ainda precisam ser averiguados, de acordo com a tabela de temporalidade, quanto tempo eles ficam no arquivo, quanto tempo não ficam, enfim. Mas é só para mostrar para vocês que, minimamente, esse arquivo tem caminhado, e ele caminhou muito em função de termos no nosso quadro técnico, né, uma pessoa que, embora tenha sido feito o concurso para pedagoga, como tinha essa formação arquivística, conseguiu avançar muito, e quando eu digo avançar muito, é em comparação com a organização dos arquivos acadêmicos das outras unidades da UFMG, sabe, assim. Então, nós tivemos um avanço significativo, assim. E, enfim, fora isso, fora essa comissão que existe em cada unidade, no centro pedagógico, né, como eu contei, da qual eu faço parte, várias ações são feitas pela diretoria de arquivo da UFMG para tentar promover, enfim, cursos, orientações diversas para tentar preservar, né, ter um cuidado com essa documentação. Né? Bom, mas como eu disse para vocês, estava dizendo, isso aqui é só para vocês terem uma ideia a partir de onde eu estou trabalhando, e a partir do que, né, de qual material, de qual acervo, de qual arquivo que eu comecei que eu tive condições para poder preparar as minhas aulas para esses GTDs específicos, usando esses documentos, né? E aí, como eu disse, essas propostas que a gente faz para os estudantes, desses grupos de trabalho diferenciado, eles que escolhem. E para eles escolherem,
a gente tem um combinado que é de fazer uma ementa para esses cursos, que são para esses momentos do GTD, que são semestrais, uma ementa que seja atrativa, que seja de fácil compreensão, né, para eles, que se comunique com eles de maneira adequada, para que eles saibam qual que é a proposta daquele GTD, porque é só lendo essa ementa que eles vão escolher, é a partir da leitura da ementa que eles vão escolher. Então, a primeira proposta que eu fiz foi essa aqui, que eu peguei lá, recuperei lá a ementa que eu fiz, e eu vou trazer para vocês aqui, ó. Esse, inclusive, aqui, esse é o formato do formulário que a gente preenche, ou quem vai ofertar o GTD, e é assim que eles veem quais são as possibilidades para eles fazerem naquele semestre, né? Então, esse primeiro trabalho que eu fiz, ele chamava Código CP, História e Memória. E aqui a gente tem as informações, eu estou fazendo ao contrário aqui, porque, na verdade, esse eu dei no segundo semestre, depois eu vou falar do primeiro, mas a ementa era assim, o que os alunos tinham acesso para escolher de informação é assim. Você já teve a experiência de andar por um museu, uma rua ou uma cidade e receber, por meio de um dispositivo eletrônico, informações instantâneas sobre cada objeto ou espaço que você está vendo? Quem já passou por essa experiência sabe o quanto ela pode favorecer a aprendizagem sobre o que estamos observando e melhorar a nossa interação com esses lugares. A proposta desse GTD é fazer no centro pedagógico um circuito no qual cada estudante, professor, técnico ou visitante possa obter informações históricas instantâneas, fotografias antigas, depoimentos, textos informativos, sobre como determinados espaços da nossa escola foram transformados ao longo do tempo. Vamos explorar cada cantinho do CP, vasculhar arquivos de documentos históricos, conversar com quem estuda, estudou ou trabalhou aqui, para reunir informações históricas que serão organizadas e poderão ser acessadas pelo celular de qualquer pessoa por meio da leitura de QR Codes espalhados pela escola. Bem, gente, essa era a proposta. Né, fazer esse circuito, fazer essa pesquisa sobre esses espaços, por isso que tem link com aquela atividade que eu mostrei no nosso encontro de ontem, que é aquilo de pegar a planta, ver os espaços, né, porque essa proposta aqui, ela, aquilo que a gente discutiu, ela vai ao encontro daquilo que a gente estava falando ontem, de perceber a própria escola como patrimônio, né? Como perceber ali com outro olhar, um olhar que vai ver por que as coisas tão daquele jeito, bem no molde daquelas perguntas lá que eu apresentei, daquele guia de educação patrimonial, bem nesse sentido, assim. Então, para esse olhar diferenciado para os espaços da escola, foi que eu propus esse GTD, com essa ideia de que os próprios estudantes, ao terem acesso a depoimentos, a entrevistas que eles fizeram com funcionários, a documentos do próprio arquivo que foram levados para a sala de aula para eles estudarem, que eles fossem entendendo um pouco mais os espaços da escola, né? Uma das coisas também, antes de chegar naquele ponto deles reconhecerem, eu não trouxe aqui, mas também a minha ideia ao fazer isso era que esses vídeos pudessem ser acessados também de acordo com nesse circuito, né, dentro da própria escola, é que no início, assim, para sensibilizar para alguns lugares, eles gravaram vídeos também, mas não na perspectiva histórica, mas na perspectiva mais de uma certa afetividade com determinados lugares da escola, né?
Então, na época, em 2019, tinha uma questão muito sensível para eles, que era a questão do parquinho, né? Porque os alunos do centro pedagógico, eles entram por sorteio no primeiro ano, e as turmas vão seguindo juntas até o 9º ano, né? São sempre aqueles estudantes ali, e muitas turmas não passaram a sua vida escolar no centro pedagógico desde pequenos, desde o primeiro ano, sem que a escola contasse com um parquinho, por exemplo. Então, ou que, às vezes, alguns passaram por a situação de ter o parquinho e depois não ter mais o parquinho. Ou então, alguns que ali, te mostrei uma fotografia no encontro passado sobre uma árvore. A escola também, ela tem uma casinha, tipo essas casinhas assim, enfim, tem uma horta, então, os alunos foram também, no início das primeiras atividades desse GTD, falando um pouco de quais que eram os espaços significativos para eles dentro da escola, assim. E aí, essa proposta que eu fiz deles gravarem vídeos, eles mesmos escolherem os espaços e gravarem vídeos, contando de por que esse espaço da escola era interessante para eles, era uma forma também de produzir um material que ficaria sobre aquele espaço, né, que poderia fazer parte de um acervo digital da escola, de como os alunos estavam percebendo a escola naquele momento, né, essa ideia de partir do presente mesmo, de como eles estavam percebendo a escola nesse presente. E foi por meio disso, assim, que a gente foi escolhendo os espaços porque não dava para falar de todos os espaços da escola, e por uma limitação de tempo, por uma limitação da documentação. Então, foi tentando contornar essa questão o que é interessante para eles, que espaço que eles tinham curiosidade de saber mais, mas atrelado à possibilidade de encontrar documentos sobre esse espaço, né, de fazer as atividades que foi... Então, eu não tinha pretensão, nessa proposta aqui, de fazer com um circuito para a escola toda, né, mas aquilo, pelo menos uns 4, 5 espaços que a gente pudesse trazer informações históricas através de pesquisas deles, né? Não pesquisa minha, através de conclusões, de hipóteses e de uma narrativa que eu vou mostrar para vocês do resultado, de uma narrativa que fosse deles, né? Então, essa era a proposta. E aí, vou começar. Isso aqui não foi a primeira coisa, né? Então, a gente fez aqui, não vou dar o passo a passo aqui, a organização didática toda, mas só para vocês entenderem que o estar com os documentos, acessar esses documentos, isso foi feito após essa sensibilização com os próprios, o espaço, a gravação desses vídeos, o reconhecimento através da planta do CP, desse recorrido que eles fizeram com a escola, que eu comentei ontem, tentando ver o que tinha na planta que hoje é diferente, né, através daquelas legendas e tal. E aí, nesse contexto, do que era interessante para eles, um dos questionamentos, um dos locais que eles achavam muito interessante, em que gostavam de estar, era o laboratório de informática. Como eles ficam 7 horas na escola, assim, em alguns momentos da organização da escola, o laboratório ficava aberto nos intervalos para eles usarem, então era um espaço que efetivamente ali eles gostavam, porque era a hora que eles estavam no intervalo e chegavam ali para ver suas coisas no computador, enfim. Nem sempre levaram celulares, né? Então, enfim, ainda não, nem todos levam, e principalmente os menores, assim, ainda faziam uso maior do computador, com joguinhos, entrando na internet, jogando com
com seus colegas de turma, enfim. E aí eu encontrei esse documento aí, que é um documento de 1996, quando, inclusive, o diretor da escola era um professor do núcleo de história, que era o Adair, e esse documento aí foi apresentado, né, eu contextualizei para eles, mas era uma proposta de otimização dos recursos de informática. Então, a partir da leitura desse documento que a gente fez, como é que em 1996, como é que em 1996 o computador ainda, né, não era popular nas casas e na escola também não, né? Assim, a internet estava engatinhando ainda aqui. Então, como é que era essa relação da escola? Será que a gente já tinha um laboratório de informática em 1996, na década de 90? De quando será? Quando foi que começaram a organizar esses laboratórios? E não tinha informação para tudo isso. Mas a partir desse documento aí, que eu vou passando, obviamente, a gente não vai fazer a leitura, mas nesse documento aí que se propõe que é uma proposta da direção da escola para fazer a otimização dos recursos de informática, ele traz aqui, num dos pontos, a proposta de revitalização do Laboratório de Educação e Informática. Os alunos leram, esses grifos que vocês estão vendo aqui não são dos alunos, não. Esses grifos aqui são originais do documento, de quem pegou para ler, era um documento que foi apresentado, que foi discutido pelo Conselho Pedagógico da escola, né? Então, isso aqui é original do documento. E, por fim, então, eles leram, muitos desses trabalhos são feitos em grupo, e, por fim, no final do documento, tinha essa tabela aqui, com o inventário dos equipamentos e o local onde esses equipamentos estavam, sabe? Então, por exemplo, eu contei para vocês que as salas, os gabinetes, assim, são por área, né? Então, por exemplo, no núcleo de ciências, um computador de educação física, matemática, estudos sociais, letras, básicos, sessão de... básico é o da alfabetização, um computador em cada sala, depois nos setores administrativos, quantos computadores, aí aqui tem uma legenda para ver se tinha ou não impressora, se a impressão era jato de tinta, se era matricial, impressora matricial, se era colorida ou se não era, né? E como é que isso funcionava, enfim. Aí, a proposta que foi feita é que eles pegassem esse documento e analisassem, assim como a gente faz com muitas propostas de leitura de documento que a gente coloca para os estudantes, né, que são aquelas informações básicas, por exemplo, qual que é o nome do documento, quem escreveu, quando que escreveu, com qual objetivo que esse documento foi escrito, uma análise, assim, mais geral do que seria esse documento. E depois com perguntas mais específicas, onde eles pudessem interpretar o documento e a partir dessa interpretação, tirar dados que fossem interessantes para, eventualmente, escrever a história desse espaço no centro pedagógico, né? Então, outras perguntas que foram propostas foram as seguintes, olha, quando o documento foi escrito, o laboratório de informática do CP já existia? Como que vocês chegaram nessa conclusão? Chegaram porque, normalmente, as atividades eram feitas em dupla, né? Em grupos, duplas ou grupos, enfim. Onde ficavam os computadores que poderiam ser usados pelos professores e por estudantes naquela época? O que propõe o documento em relação ao espaço onde deveriam ficar os computadores? Vocês acham que a proposta do documento satisfazia as necessidades de professores e estudantes em relação ao uso dos computadores? Por quê? De acordo com a tabela 1, que consta no documento, você acha que os equipamentos disponíveis no CP eram suficientes para desenvolver atividades de ensino? Por quê? E aí é uma questão interessante que o documento aponta, porque
essa discussão que foi feita, eles responderam, e depois a dinâmica é sempre essa, né, de discutir as respostas, ver o que cada um falou, levantar novas hipóteses, ou descartar hipóteses, enfim. Mas é interessante perceber que esse documento acabou suscitando também discussões a respeito de uma diferenciação, né, porque 2019 a internet, o uso do computador, inclusive esse uso na escola, já estava consolidado dentro do centro pedagógico, né? Então, até avaliar se esses equipamentos eram suficientes, se não eram, partia do pressuposto de que era preciso perceber contextos diferentes, né? Do que eles estavam vivendo em 2019 e do que era a realidade tanto da educação, quanto do acesso à informação, de como os professores produziam provas, como que eles produziam suas atividades. Então, para além, né, obviamente, da questão do laboratório em si, suscitar questões mais amplas que são do próprio contexto diferente, né, de meados da década de 90 para a realidade da época que foi dado esse GTD, de 2019, das mudanças muito rápidas que aconteceram nesse período, né. Então, foi um exemplo de possibilidades de outros, entre outras leituras de documento que a gente fez a partir de cada espaço, né? Então, sempre nessa perspectiva de que em nenhum desses documentos a gente vai encontrar a história daquele lugar, daquele espaço da escola, pronto, né? A ideia é a construção mesmo, é ir pegando informações aqui, informações ali. Então, da mesma forma que tá aqui esse documento, aí compara com alguém que era, e aí eles foram conversar com alguém que era, já era funcionário em 96, que ainda estava na escola trabalhando em 96, para saber se lembrava de onde que era o espaço, se essa proposta tinha dado certo, enfim. E aí isso vai gerando, foi levando a fazer um trabalho que não era só com um documento, mas de confrontar informações de fontes diversas, né? Vou passar mais rápido aqui, porque senão... Uma outra proposta foi a seguinte: essas fotografias, eu fotografei elas aqui juntas, mas eu tenho elas soltas aqui, né? E aí, cada grupo, essas são fotografias que estão lá sem organização no arquivo, muitas naqueles álbuns de plástico, assim. E aí eu selecionei alguns espaços aqui, nessa fotografia que vocês estão vendo, são salas de aula, e cada grupo recebeu um conjunto de 4 fotografias de espaços diferentes do CP, né? E aí eles fizeram uma análise, tem alguns exemplos aqui das respostas. Então, eles pegaram fotografias diferentes. Então, nesse caso aqui, dessa fotografia, da análise dessas 4 fotografias aqui, que eles puderam manusear, que eles puderam ver uma a uma. Qual que foi o espaço retratado, né, ao analisar essa fotografia? Qual a data provável? Essas questões, então, foram comuns para todos, né, independentemente da fotografia que eles estavam analisando. Quem foi o provável autor da foto? Se na percepção do grupo, com qual intenção que essas fotos foram tiradas? E o pedido de fazer uma descrição detalhada do espaço onde eles estavam, né? As pessoas, o mobiliário, as ações. Então, é interessante porque, olha só essa aqui, são fotografias de sala de aula, do ano de 1999, e aí, aqui não está escrito, mas muitas vezes, como é que eles conseguem descobrir? Pelo fato das fotografias estarem
reveladas, né? E não sei se no verso muitas vezes aparece assim aqueles números com a data de revelação, né? E provavelmente então eles tiraram, colocaram que é esse ano de 99, porque eles devem viram ali no próprio objeto, na própria fotografia, a informação sobre a revelação. Não necessariamente a fotografia tinha sido tirada naquele momento, mas ela foi revelada, provavelmente nesse ano aí, foi uma situação próxima. E aí a hipótese de que provável autor da fotografia foi o professor. De acordo com o grupo, essas fotografias foram tiradas para recordação daquele momento ali da aula, né? E em relação à descrição que eles fizeram, e é interessante observar o que eles observaram, né? Nas fotografias são retratadas salas de aula que não são as mesmas. As salas das 4 fotografias não são as mesmas salas de aula, são salas de aulas diferentes que estão ali nessas fotografias. Podemos perceber que as mesas e cadeiras eram feitas de madeira e apresentavam-se velhas, pois tinham degradação do patrimônio público. Os alunos parecem estar lendo e fazendo atividades. Em cima das fotos, os alunos em cima das fotos, os alunos estavam com roupa. Não, em uma das fotos, os alunos estavam com roupa comum, sem uniforme. As janelas eram de vidro transparente e tinham cortinas. Olha só, essas coisas que eles estão reparando aqui em 2019, ela está sem uniforme. A janela era de vidro transparente e tinha cortina, porque os vidros dessas janelas não são mais transparentes, as cortinas foram retiradas, isso em 2000, por isso que eles estão chamando atenção para essas coisas, né? Porque na época que eles estavam estudando, as salas de aula já não eram assim. As carteiras são carteiras de ferro, né? Enfim, elas não são dessas carteiras que são todas de madeira. Mas as salas que faziam parede com algum outro estabelecimento, os vidros obtinham fitas escuras para bloquear a visão, que é a questão das câmaras não sei se dá para perceber aqui, nessa janela, aqui na primeira foto, o que quando eles veem essa realidade aqui da escola dos anos 90 e comparam com a escola que eles estão estudando em 2019, embora o espaço físico seja o mesmo, as características que eles repararam de carteira, janela, cortina, são totalmente diferentes, né? Essas carteiras com os pés algumas aqui ainda têm os pés de madeira, enfim. Então, essa coisa deles conseguirem comparar, visualizar essas diferenças, né? Outros grupos nessa mesma turma receberam essas fotografias aí também e fizeram a seguinte análise, assim, só para deixar claro, este também é um espaço, no caso é o espaço da biblioteca, que em 2019 estava completamente modificado, né? Então, eles escreveram assim, que era biblioteca, 1992, a data exata, muito provavelmente por causa dessa informação sobre a revelação no verso da fotografia. Qual foi a intenção de quem... Eles falaram que provavelmente foi o professor que tirou, a intenção dele para tirar essa fotografia foi registrar um momento, só ser uma lembrança, né? E aí, o que eles têm a dizer sobre a descrição, né, sobre o espaço que eles estão vendo? Parece ser um espaço meio escuro, pouco ventilado, as mesas e cadeiras são pequenas, que é o tamanho ideal para as crianças, elas também estão desgastadas e com falhas na pintura. Não tinha tanto livro como hoje, e as prateleiras estão em bom estado. Tem uma prateleira marrom no fundo, com portas de vidro, os livros neles não parecem para crianças. A outra prateleira é amarela e tem a foto do Pato Donald em cima, as cadeiras são azul escuro e as mesas azul clara. Ao lado das prateleiras amarelas tem uma mesa marrom e grande, onde deve ser
é uma hipótese, onde as crianças perguntavam sobre os livros, né? Todos os livros parecem antigos, as crianças, todos os livros parecem antigos, né? Vendo em 2019, realmente parece que os livros são antigos. As crianças estão lendo e algumas andando. Todas estão de uniforme, algumas com blusa na cintura. A quantidade de informações, e aí a gente vê que não é só do espaço, né? Não são só informações sobre o espaço, mas como é que eles vão percebendo informações sobre a própria cultura né, daquele momento, se está ou não de uniforme, está com blusa amarrada na cintura, que tipo de livro, tem um que é do Pato Donald, não sei o quê, mas parece uns livros meio velho, enfim. E essas coisas, depois, quando eles precisam, quando a gente, depois de fazer em grupo, e eles vão apresentar essas informações oralmente, né, para os colegas que pegaram fotografias de outros espaços, então, que eles vão trocar essas informações, a gente vai aprofundando mais nessas diferenças, né? Que é do espaço, chamando atenção para a questão da análise da imagem mesmo, mas também do que a imagem informa para situações que são além do espaço, né? O resultado dessa série eles fizeram entrevistas também, né, com funcionários, não dava para colocar tudo aqui, né, mas, por exemplo, entrevistas para complementar a informação que eles tiraram do documento, para ter certeza se, foi nessa data mesmo, o que você lembra? Na medida do possível, eu levava mais de um documento sobre o mesmo espaço, justamente para conseguir confrontar, ou de época, confrontar as informações, ou de épocas diferentes, para ver, mas nem sempre, com todos os limites do que eu conseguiria, conseguia vasculhar, para ter acesso a esses documentos, né? Nem todos esses documentos que a gente utilizou fazem parte dos documentos que eu mostrei no início aqui do nosso encontro, que são aqueles documentos que estão inventariados, né? Muitos que nós, inclusive as fotografias não estão inventariadas, né? Então, muitos foram tirados do acervo da escola, que está completamente desorganizado, né? Então, na medida do possível dos documentos, né, que foram sendo encontrados, assim. E dos depoimentos também que foram feitos. Depois, eu vou falar um pouco do texto, de qual foi o resultado desse trabalho, do que eles produziram de narrativa, mesmo histórica, que aí dá a intenção, porque eles falam assim, não, segundo fulano de tal, que aí eles vão mostrando de onde que eles tiraram a informação, né, mas não dava para eu trazer tudo aqui, porque senão ia ficar muito grande. O resultado foi feito por eles também. Só que eu preciso dizer que ele não se efetivou. Essa proposta de colocar os QR Codes, quer dizer, eles terminaram o trabalho, eles fizeram a narrativa, eles começaram a fazer um site, mas não deu tempo no espaço do próprio GTD, porque a ideia é que eles produzissem tudo, deles conseguirem fazer tudo. E aí eu fui deixar para o ano seguinte, veio a pandemia, e esse projeto não se concretizou, ele não foi executado na prática com os QR Codes lá nos espaços, entendeu? O que eu estou mostrando para vocês aqui, então, foi a ideia, o que nós fizemos em sala de aula, o resultado do que eles produziram, mas eu não consegui fazer ainda, estou pensando em dar um outro GTD nesse mesmo... com esses mesmos objetivos, pensando em outros espaços, para ver se o grupo consegue complementar, fazendo de outros espaços essas narrativas, e terminar o site, né? Terminar o site, que eu vou mostrar para vocês aqui, ele não está completo,
ele não está publicado, né? Mas o que a gente conseguiu fazer até então. Então, essa é a capa, né? Aí tem o início, o que é o que foi esse projeto, os espaços. E aí vocês veem que, junto com o texto, tem as fotografias deles trabalhando no próprio GTD, né? Vem aí a diferença das salas também. Aqui na apresentação é a ementa do próprio GTD, né? Aquela que eu li para vocês no início, que foi o que fez com que eles escolhessem ou não esse GTD. Então, a proposta, aqui nos espaços, esses aqui foram os textos que eles conseguiram produzir. Então, foi um texto sobre o parquinho, um texto sobre refeitório, um texto sobre a quadra azul, um texto sobre a biblioteca, um texto sobre o laboratório de informática e um texto sobre a sala de aula, né? Eu vou mostrar para vocês da narrativa que eles fizeram, então, e isso com a análise, né, dos documentos que a gente foi trabalhando. Então, por exemplo, o parquinho aqui. Vocês veem que tem uma fotografia aí. Olha só o texto. Esse texto, eles que fizeram, né? Eu fiz uma revisão de português, assim, mas a narrativa é deles. O Centro Pedagógico veio para o campus da UFMG em 1972. Naquela época, existia a Rua do Recreio, que era utilizada para atividades de lazer e diversão das crianças durante os intervalos, e onde hoje é o estacionamento da escola, pois não havia o parquinho. Então, essa aí mostra a Rua do Recreio. Essas fotos aqui, elas estão num álbum em que elas têm legenda. Elas estão num álbum, assim, que alguém fez, sabe essas pastas de plástico? Essas pastas pretas de plástico? Elas estão coladas, essas fotografias, elas estão coladas num papel, e tem umas legendas, assim, escritas à mão, sabe? Então, quando eles falam de Rua do Recreio, são informações que a própria fotografia está trazendo, né? Antes da década de 2000, foi criado um parquinho, mas não no mesmo lugar da Rua do Recreio, e sim um pouco mais para baixo. Esse parquinho era usado para atividades e brincadeiras das aulas de educação física e para a diversão das crianças das séries iniciais, do 1º ao 4º ano do ensino fundamental. Entre as décadas de 2000 e 2010, existiram 2 parquinhos no centro pedagógico. Gente, tudo isso aqui, olha, com as fotografias, com informações das próprias fotografias e legendas. Entre as décadas de 2000 e 2010, existiram 2 parquinhos no centro pedagógico, porém ambos tiveram que ser retirados porque não estavam em condições de serem usados com segurança. O parquinho de ferro foi destruído por volta de 2010. Entre 2012 e 2013, foi construído o parquinho de madeira. O parquinho de madeira foi destruído em 2015 porque já estava em péssimas condições de uso e as crianças poderiam se machucar. 2015 já são informações que eles têm, porque eles já estudavam na escola nessa época, então eles lembram, por isso que o parquinho era uma questão sensível para eles, porque eles lembram do parquinho de madeira, né, que tinha em 2015, e que esse parquinho foi destruído. Era muito geral, assim, era muito generalizado o afeto, a questão com o parquinho da escola. Mesmo sem os brinquedos que caracterizam um parquinho, as crianças e adolescentes da escola continuaram chamando aquele local de parquinho. Ele era um vão, era um nada, só tinha umas árvores, mas todo mundo chamava de parquinho, por causa da lembrança dele e dos túneis de concreto que permaneceram lá. Durante esse tempo, os estudantes utilizaram outros espaços para suas atividades físicas, como as quadras e os pátios. Aqui eu fiz essa atualização porque em 2021 um novo parquinho foi construído lá para a alegria de todos os ciclos da escola, que é esse parquinho dessa fotografia que está aqui, que é o parquinho atual, que foi feito durante a pandemia, e eu deixei registrado aqui também,
atualizado aqui esse espaço. E esse parquinho aqui, esses meninos que estudaram em 2019 não tiveram oportunidade de ver, sabe? O parquinho de ferro, do que eles falam lá. Aí, aqui, esses aqui é o que foi possível colocar no site. Os outros, o texto está pronto, os textos estão prontos, mas eles não estão no site. Olha que interessante esse do refeitório. De acordo com as informações dadas por uma das servidoras mais antigas do CP, a Jurema Coutinho, pela professora aposentada Eliette Aleixo, do Núcleo de Arte, e pela análise de fotografias que realizamos, o refeitório não existia até meados dos anos 90. Havia uma cantina, onde hoje em dia está o depósito, e em frente à quadra azul interna. Nessa cantina, os estudantes podiam comprar seu lanche, mas não era servido o almoço, porque a escola não era de tempo integral nessa época. O refeitório atual era, antigamente, o chamado setor de formação especial, que não existe mais, onde os estudantes aprendiam noções básicas de marcenaria e eletricidade. Aí tem umas fotos sobre esses locais também. Todos os equipamentos que existiam nesse setor foram doados para o Colégio Técnico da UFMG. E aí essas informações estão no áudio, porque eles entrevistaram a professora Eliette, que era a professora aposentada. Eu chamei ela lá para uma aula para eles fazerem a entrevista com ela, foi lá, se dispôs a participar da aula e responder as perguntas que eles tinham. No início dos anos 2000, quando foram criadas as primeiras turmas do programa de esportes do governo federal chamado Segundo Tempo, alguns estudantes ficavam na escola de manhã e à tarde. Então, a escola precisava oferecer o almoço para esses estudantes. Foi quando o CP começou a participar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, tudo isso informações da Eliette, mas as refeições ainda não eram preparadas no atual refeitório, e sim na cozinha do terceiro andar. Havia apenas uma mesa gigante de concreto onde era servida a comida. Somente em 2010 que o refeitório que conhecemos hoje foi construído. Naquela época, a direção da escola era formada pela professora Edna e o professor Edmar. Nele, tomamos o café da manhã, almoçamos e lanchamos. Hoje em dia, a comida não é mais produzida pela escola, e sim pela Fundação Universitária Mendes Pimentel, e é acompanhada pela nossa nutricionista Cida. Além das opções com carne, também temos a opção vegetariana. E aí está a ficha técnica, o nome dos meninos que escreveram, porque eles se dividiram, né, para poder escrever, cada um foi pesquisando mais a fundo um espaço. E os depoimentos, as entrevistas que eles colheram aí. E aí tem informações também da quadra azul, nesse caso aqui, foram informações tiradas da dissertação de mestrado de um antigo professor de educação física do CP, então eu levei também fontes bibliográficas, né, de onde que eles tiraram informações também, no caso sobre a quadra azul. E aí aqui já foi mais pautado nessa dissertação do professor de educação física, que era sobre uma pesquisa sobre o brincar dentro do espaço escolar. E dessa primeira proposta, foi isso que nós realizamos. Infelizmente, os QR Codes não foram executados lá, né, porque por uma questão de não ter conseguido finalizar o site, e depois veio a pandemia, enfim, os alunos que tinham conhecimento, que estavam envolvidos com a construção do site, saíram da escola, e aí, enfim, esses limites acabaram fazendo com que o objetivo inicial da proposta do GTD não fosse executada, né, que fosse criar esse circuito. Ainda assim, ainda que o circuito não tenha sido criado, a minha avaliação foi que, do ponto de vista pedagógico, do que eles realizaram, foi muito, muito interessante, assim, a forma como eles conseguiram relacionar a partir desses documentos da própria escola, como é que isso
modificou o olhar que eles tiveram para a própria escola, né? O interesse, o respeito por exemplo, tem uma lacuna na documentação e pensar assim, não, Jurema sabe, né, que é a funcionária mais antiga. Não, mas não, que é essa coisa também do conhecimento, da experiência de quem estava lá antes deles, né? E, isso foi muito interessante, foi até assim, bem bonito de ver, sabe? Assim, esse desenrolar, assim. Espero ter a oportunidade de ofertar um outro GTD com essa mesma proposta, como eu disse antes, para que eles, para pesquisar outros espaços, atualizar, como eu mesma acabei atualizando do parquinho, com a esperança de que ainda pudesse eu mesma dar conta durante a pandemia de finalizar esse site, mas não consegui. Enfim, completar essas informações para fazer esse circuito, que eu acho que seria bem legal, assim, e até chamá-los de volta, os autores desse texto, para voltar para a escola e ver um pouquinho daquilo que eles construíram, né, fazendo eles também esse circuito, né, a gente tem uma rede de ex-alunos, assim, que sempre comparecem nas festas da escola, que estão sempre em contato pelas redes sociais e tal, que seria interessante esse retorno também para a finalização desse trabalho com o QR Code, sabe? Passamos para o próximo, então? Posso passar para a próxima proposta? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário sobre esse, alguma dúvida de como que sobre essas coisas que eu apresentei aí, ou podemos ir para frente? Bom, então vamos lá. A segunda proposta foi uma coisa ousada, porque para a segunda proposta, eu tive eu tinha um projeto de pesquisa justamente para pensar essas atividades, o projeto de pesquisa meu era para pensar como que o arquivo do centro pedagógico, quais possibilidades, as potencialidades dele para a pesquisa e para o ensino. E quando eu fiz esse projeto, eu submeti ele à agência de financiamento e eu recebi 2 bolsas de iniciação científica para trabalhar comigo nesse projeto, sabe? Então, muito dessa discussão, disso que eu estou trazendo para vocês aqui, é resultado dessa pesquisa. Assim. E aí, nós fizemos juntos, esses meus bolsistas de iniciação científica, eles faziam a pesquisa, tinha bibliografia, fazíamos os encontros de orientação, de discussão teórica sobre essas questões e tal, e eu propus a eles que eles fossem, que a gente fizesse um GTD com uma proposta que a gente estava criando ali com essa pesquisa, executasse ali com os próprios alunos, e eu chamei esses 2 bolsistas para estarem comigo nesse GTD. Né? Eles não eram bolsistas, porque a escola, esses GTDs, é uma coisa que eu não disse, mas é importante até para o entendimento do que é essa escola de aplicação do centro pedagógico, mas esses GTDs, nesse formato que eu estou contando para vocês, eles foram criados para serem ofertados pelos alunos da graduação, sabe? Além de diversificar o currículo, como nós somos um colégio uma escola de aplicação, a ideia é que os alunos da graduação pudessem efetivamente entrar em sala de aula com a supervisão de um professor e fazer, a partir de um assunto, de um tema que fosse familiar a ele, que ele se sentisse à vontade. Então, quer dizer, isso acontece até hoje. Esses alunos, eles fazem parte de projetos que a escola tem, são bolsistas da escola, e eles recebem a nossa orientação, e eles dão as aulas dos GTDs,
planejando junto com a gente e tal, mas quem entra efetivamente, quando é desse caso, desse tipo de projeto, é o bolsista. Por isso que as turmas são divididas, são grupos de trabalho, que é uma forma do estudante, do professor que está em formação, ter a oportunidade prática de entrar numa sala de aula, mas que seja com uma turma reduzida, né, aos poucos, assim, para ir se ambientando nesse lugar. Então, os GTDs, eles são, como foi o meu caso, a gente assume também esse encargo, né, esse GTD do Código CP, eu não tinha nenhum monitor, nenhum bolsista comigo, mas nesse outro que eu vou apresentar agora, esses bolsistas nem eram da escola, nem eram desse programa que a gente chama de imersão à docência, eram bolsistas de iniciação científica que eu convidei para estar comigo em sala de aula, então eles não assumiram sozinhos, sabe? Mas estavam comigo. E a proposta é foi a seguinte, essa foi um pouco mais ousada, porque ela mistura história, memória e ficção. Então, a proposta foi a seguinte. Deixa eu ver aqui. Chamou Mistério no CP. A ementa era assim. Era o dia 21 de abril de 1974, feriado de Tiradentes, dia da comemoração dos 20 anos de fundação do Centro Pedagógico da UFMG. Na festa, todos confraternizavam e relembravam os momentos marcantes na história da escola. Mas havia um clima diferente entre os estudantes da turma 101. Há quase 15 dias não se ouvia falar de Antônio, aluno da 8ª série do 1º grau, menino aplicado, estudioso e amigo de todos. Ele ajudou a turma na confecção dos enfeites para a festa da escola e estava muito ansioso para a chegada da comemoração. Dias antes da última vez em que foi à escola, o menino estava diferente, apresentando um comportamento estranho, sério, silencioso. E o silêncio se manteve. Os professores e colegas se perguntavam onde o menino poderia estar. A direção da escola já havia tentado contato com os seus pais. Os amigos já tinham ido à sua casa, que estava fechada, mas ainda mobiliada, e com o Opala na garagem. Mas não havia nenhuma notícia de Antônio e sua família. O que poderia ter acontecido com Antônio? Teria ele deixado pistas para onde tinha ido? Contamos com a sua ajuda para investigar e descobrir nesse GTD o paradeiro de Antônio e sua família, numa trama que envolve a história e a memória do CP, os acontecimentos históricos do Brasil na década de 70 e, quem sabe, até a sua própria história. Seja um detetive e redescubra a história da sua escola através da investigação desse mistério. A ideia aqui era fazer aos moldes de jogos mesmo, assim, de um jogo, não sei se tem até esses jogos de detetive, assim mesmo, né, que sempre tem muito apelo com os estudantes, que eles gostam muito, essa coisa do mistério, e de ter que descobrir, se tornar o detetive, e juntar pistas, né? Então, a ideia foi juntar uma história ficcional, essa ementa que é inventada, né, uma história inventada, com aspectos verídicos da história do CP, aspectos verídicos do contexto, né, que era o da ditadura militar, e trabalhar contando com a motivação deles, e eles sempre se perguntando, assim, a gente nunca disse que essa era uma história inventada, mas também a gente não dizia que era verdade. Durante todo o GTD, foi ficando meio esse mistério, eles não sabiam se aquilo que eles estavam lendo, se as pistas que eles estavam encontrando, se eram
verdadeira, se eram verdadeiras, não, se essa história, se eles estavam desvendando um caso verídico ou não, e aí era muito comum eles procurarem por esses nomes, por essa situação no Google, para ver se tinha alguma notícia, enfim, gerou um certo rebuliço essa história, assim. E aí, como é que a gente foi desenrolando? E aí, quando eu digo que é ousado, porque para aqueles mais que têm uma perspectiva que talvez mais. Deixa eu ver como é que eu posso me expressar aqui. Talvez mais purista da questão sobre o conhecimento histórico, mais pode estranhar um pouco a maneira como nós fomos levando esse GTD, sabe, assim, porque a própria questão do documento, bom, deixa eu mostrar para vocês aqui o que nós fizemos. A proposta era essa, para ser um detetive, né, a gente tentou, eu não tinha muitos recursos, né, e eu queria ter oferecido para os meus alunos, era um grupo pequeno, que eu gostaria de ter oferecido para eles mais instrumentos, assim, ferramentas de detetive, mas o máximo que eu consegui foi um bloquinho até que vocês viram a foto, que eu deixei a foto lá no último slide do encontro de ontem, né? E aí, esse bloquinho, ao contrário do caderno, né, era o bloquinho no qual eles faziam as anotações deles, porque eles trabalhavam em grupo, mas cada um ia vendo ali as coisas e iam levantando suas hipóteses, né? Então, nas primeiras aulas, na primeira aula, assim, eles fizeram esses bloquinhos aí que acompanharam eles ao longo de todo o GTD, né? Eu fiz uns adesivos assim, e aí eles iam e colocavam nesses bloquinhos da maneira que eles quisessem, o nome, enfim. Iam, alguns colocaram recortes de revista. Então, a primeira aula eles foram cuidando desse bloquinho aí, que a ideia era fazer as anotações de detetives que eles se tornariam quando entrasse para a aula desse GTD, né? E aí vem a ousadia, porque na minha época de formação, na graduação, assim, eu não sei se vocês ainda, se isso é uma referência, esse livro, tinha um livro muito comum, muito popular, que se chamava Oficinas de História. Era da... Está até aqui o livro. Era esse livro aqui, ó. Da Keila Greenberg, Oficinas de História. E aqui tem várias possibilidades de oficina para vários assuntos diferentes, arqueologia, grandes navegações, comparando uma proposta em que compara com vários documentos interessantes aqui, e é nesse esquema, assim, de pistas, alguns documentos que estão sendo colocados aqui, e os alunos vão tendo que articular. Então, é esse livro aqui, ele é mais antigo, assim, deixa eu ver de quando que ele é. De 2000. E ele tem uma oficina que eu sempre trabalhei muito nas minhas aulas, desde que eu me formei, que é uma oficina para pensar o conhecimento histórico. Ele traz, e eu adaptei essa oficina que ele traz aqui para a realidade de Belo Horizonte. Aqui, se não me engano, a oficina, as propostas de documento, ele cria também uma história ficcional. As propostas de documento que ele traz são relativas a uma ficção, uma história inventada também, que teria acontecido no Rio de Janeiro, se não me engano. Estou conseguindo achar aqui, mas aí qual que é a ideia? Mas primeiro eu estou falando dessa referência aqui, que foi de onde eu tirei a ideia de misturar ficção e realidade para esse GTD. Nessa oficina que a Keila propõe,
ela faz ela tem um boletim de ocorrência, que é onde começa tudo, e nesse boletim de ocorrência, o policial conta que uma mulher teria sido encontrada morta, não lembro a original, porque eu trabalhei tanto com a versão que eu criei, que o original eu não estou lembrando muito bem. E que ao lado dela tinha uma bolsa, e que na bolsa tinha os seguintes documentos. E aí era um ticket de cinema, a agenda dela, uma foto aleatória, um potinho com pastilhas, isso tudo tinha dentro da bolsa dela. E aí os estudantes tinham que relacionar com essas informações que eles tinham ali para tentar criar uma hipótese sobre o que teria acontecido com essa pessoa, para pensar a questão do documento, da criação de hipóteses de narrativa, da análise dos documentos, enfim. Então, foi inspirado nessa, eu fiz isso, e aí eu fui, devia ter até colocado aqui para vocês verem, assim, mas aí, quando a gente faz essa oficina, eles recebem mesmo. Então, eu tenho esse material em envelopes escrito confidencial. Então, eles recebem uma página mesmo de um diário, recebem a agenda dela naquele dia, um ticket de verdade de cinema. Então, são objetos de verdade, assim, e que teriam sido colocados no envelope pelo policial, aqueles objetos lá. Aquelas as pastilhinhas lá, tipo tic-tac, assim, para ver, será que é pastilha mesmo? Será que não é? Será que ela estava drogada? No boletim de ocorrência tem informações sobre a roupa que ela estava vestindo, se ela estava com algum machucado. Então, foi nessa perspectiva de pensar num mistério que a gente propôs isso aqui. E aí, para o desaparecimento do Antônio, com a diferença de que aqui a gente estava misturando ficção e realidade. Na oficina original, que eu sempre trabalhei também, era pura ficção, com o objetivo só de fazer esse cruzamento de informações e comparar depois com o trabalho do historiador, que também analisa fontes e faz esse cruzamento, né? O trabalho do historiador com o trabalho do detetive. Né? Então, foi inspirado um pouco nessa coisa que eu propus isso aqui. E aí eu também copiei a ideia do boletim de ocorrência, tal qual tem aqui. E é só que esse boletim de ocorrência teria sido feito pela diretora do centro pedagógico, né, que teria o nome verdadeiro dela, que era diretora mesmo do centro pedagógico nessa época, mas o documento é totalmente fictício, né? Mas, como eu contava com a participação dos bolsistas de iniciação científica, assim, então eles tentaram reproduzir o aspecto original, aqui está assim, mas eles receberam esse boletim de ocorrência aqui, a gente sempre teve o cuidado, na hora de entregar para o estudante, o xerox nessa folha aqui, por exemplo, para o documento não ser confundido com um documento original, está aqui a referência de que é um documento que faz parte desse GTD, Mistério no CP. Né? Então, para não trabalhar ao mesmo tempo com documentos, porque essa foi a questão da atividade que a gente fez, que é trabalhar ao mesmo tempo com documentos e com informações reais e informações fictícias, dessa narrativa que eles tinham que investigar. Então, aqui no boletim de ocorrência, dá informação sobre o nome do aluno que tinha sido desaparecido, tomamos o cuidado de que esse nome não é de nenhum aluno do centro pedagógico, nem nunca foi, e aí conta como é que os policiais encontraram que a casa estava trancada, aí tem o nome do pai, o nome da mãe, enfim, que os profissionais da escola, junto com a vizinha, conseguiram abrir a casa, que a casa estava toda revirada, os livros, enfim, tudo isso. Que tinha manchas de sangue na parede, e quando a diretora soube disso, que ela foi
ela foi fazer uma busca ativa do aluno, mas que quando ela viu essa situação lá junto com a vizinha e viu, ela foi fazer o boletim de ocorrência. Bom, vocês podem imaginar nessa coisa de que será que isso é verdade, se não é, a empolgação e a energia que os estudantes depositaram nessas atividades, assim, né? Porque era uma coisa quase de que eu que vou descobrir, eu que vou ver primeiro, e aí anotando nos blocos, e o que mais de informações que eles tiveram, vou andar mais rapidinho aqui, que é para poder dar tempo de mostrar tudo. São esses documentos aqui são da seção de ensino, são documentos do arquivo escolar, de uma parte do acervo que já tinha, cujo os boletins, cujas notas finais já tinham sido digitalizados, já estavam no sistema, mas tinha a cópia impressa, e aí começa essa mistura de ficção e realidade, porque aqui, nesse documento, nós incluímos o nome do Antônio. Então, aqui, por que eles olharam? Como é que eram as notas do Antônio? Será que eram notas boas aqui nesses anos anteriores ao desaparecimento dele? Então, a gente pegou lá as turmas de 73 e 74, incluímos o Antônio, e eles perceberam lá, analisando esse boletim, olha, aqui nessa matéria, que matéria é essa? Porque aí, quando olha aqui, e receberam assim, ó, receberam esses documentos assim, no envelope assim, que eles tinham que tirar, e aí eles vinham lá, português, matemática, geografia, história, OSPB, que matéria é essa, professora? Francês, mas tinha francês na, história, na escola nessa época? Tinha aula de francês? Ah, tinha aula de inglês? Ué, porque não tinha de espanhol, não? Porque hoje não tem francês, mas tem aula de inglês e espanhol, né? Como é que eram as notas dele? Foi bom aproveitamento? Ele faltava muito à escola? Não faltava? Então, esse tipo de análise, que é uma análise que que pode ser feita para qualquer estudante, mas eles estavam fazendo com o objetivo de investigar um mistério, né? E isso foi levando aí na turma de 74. Aqui foram algumas fotografias aleatórias. A gente, olha, isso aqui são fotografias do início dos anos 70, mas a gente não sabe quem que é o Antônio. Provavelmente o Antônio estava por aí, era um desses aí, porque ele estava provavelmente nessa turma aí. Essas fotografias, elas são, como o centro pedagógico foi para o campus da UFMG, né? Porque antes ele funcionava junto com a Faculdade de Filosofia, no bairro Santo Antônio, aqui em Belo Horizonte. E ele foi para o campus da UFMG em 72. Então, aqui é uma visitação que os alunos tinham feito ao campus, você vê que eles estão plantando uma árvore aí, depois aqui, nessa primeira foto, eles estão visitando uma exposição, que aí não é na mesma época, mas enfim, e eles ficavam, será, observando a roupa, o cabelo, né, para ter uma ideia, visualizar na cabeça deles quem que seria esse tal de Antônio, né, que poderia ser qualquer um desses aí. E aí foi feita uma contextualização histórica, né, o que estava acontecendo no período que o Antônio sumiu, né, para eles terem mais informação, e aí foi... obviamente que eu não vou mostrar aqui toda a aula, mas eles foram contextualizando no sentido de ver a história política brasileira, a questão de quando a ditadura começa, depois quando que o Antônio some, a época presente que eles estão, em 2019, analisando tudo isso, né? Em seguida, eles foram obtendo informações durante as aulas, por exemplo, informações como dessa aula aí, sobre as crianças e a ditadura militar no Brasil, desse livro aí, que é o resultado de uma das pesquisas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo,
que trazem que traz informações muito fortes, assim, muito que impressionaram muito eles, assim. Então, já dentro do contexto do que foi a ditadura militar e vendo aí essas informações sobre crianças, jovens, da idade deles ou mais novos, que vivenciaram esse momento junto com seus pais, né? Então, por exemplo, relatos como esse, de um menino de 9 anos, histórias reais, né? Que estão lá nessa documentação da Comissão da Verdade em São Paulo, né? Esses outros aí, 15 anos, então você vê, adolescentes, crianças e adolescentes, eles mesmos vítimas desse contexto político, que era o mesmo contexto político que o Antônio estava vivendo, né? 9 anos, 3 anos e meio. E a partir dessas informações, eles começam a anotar e a criar hipóteses sobre o que era, ou o que poderia significar ser não só um adulto, uma criança, um adolescente nesse contexto, né? Então, ao longo do curso, né, a gente ia misturando, ao longo do GTD, a gente ia misturando essas questões reais e questões fictícias, né? E aí, enfim, eles foram informados de que o Antônio tinha deixado um amigo e que esse amigo estava vivo e que eles podiam fazer a pergunta que eles quisessem para esse amigo do Antônio, porque a gente ia dar jeito desse amigo do Antônio responder. A gente ia entrar em contato com esse amigo do Antônio e a gente ia responder, ia tentar fazer com que esse amigo do Antônio falasse. E aí eles elaboraram as questões, o que eles queriam saber, né? Não precisava, o que eles queriam saber. E aí a gente reuniu essas perguntas que eles fizeram. Então, assim, naqueles bloquinhos lá, que eles iam anotando o que eles queriam. Não era bloquinho de fazer atividade, era bloquinho de anotação. E tudo que eles iam pensando, eles eram orientados a anotar ali tudo que eles iam pensando, hipótese, por mais escabrosa, por mais dúvidas, eles iam anotando ali, era tipo um diário de bordo mesmo ali para eles, porque eles sabiam que no final eles tinham que fazer uma hipótese. Então, ali no bloquinho era o lugar onde eles iam colocando os dados, informações, dúvidas, para no final reunir aquilo tudo ali e elaborar uma hipótese, né? Então, eles fizeram as perguntas que perguntas, se você encontrasse o amigo do Antônio, assim, que perguntas que você faria para tentar é, 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 tentar preencher a lacuna das informações que você tem aí no seu bloquinho, né? E a gente ia discutindo algumas coisas do que eles estavam pensando, né? Nem todos pensaram de cara, mesmo a gente falando da contextualização política, não foi assim, então ele foi um preso político, ou então, a família. Não, eles tinham muitas dúvidas, assim, para eles não era uma coisa óbvia, assim, sabe? E também não tinha uma resposta, né? Porque era uma história inventada, mas enfim. É, e aí, olha só, fizemos a entrevista com o Fernando. Esse senhor aí que aparece, ele é pai de um colega meu, de um professor também lá do centro pedagógico, e eu
propus para ele, perguntei se ele podia mandar uma foto e se ele responderia em áudio as perguntas que os estudantes faziam, incorporando a ideia como um ator, incorporando ele como sendo amigo do Antônio, né? E olha as perguntas que os alunos fizeram e que foram respondidas por eles. Olha só. O Antônio era preconceituoso? Ele parecia ter medo de alguma coisa? Existia algum lugar onde ele sempre ia? Isso são as perguntas que os estudantes fizeram, né? Naquela ficha anterior que eu mostrei para vocês. Ele manifestava a opinião dele sobre a ditadura? Ele era triste, feliz, isolado? Como que ele era fisicamente? Como que era o comportamento do Antônio na escola? Ele já teve brigas, discussões na escola? Como era a sua relação com ele? Ele participava de grupos de estudo ou estudava sozinho? Ele era homossexual? Ele namorava? Ele sofria de depressão? Sobre o que vocês dois conversavam no recreio, sala de aula, etc. O Antônio falava com você sobre a ditadura? Ele conspirava contra a ditadura militar? Ele mencionou que corria o risco de ser pego pelos militares por algum envolvimento de seus pais com grupos contrários à ditadura? Ele tinha muitos amigos? Saía com eles? E inimigos ele tinha? Depois, questões que a gente dividiu aqui, que essas foram sobre personalidade, o comportamento dele, depois sobre a vida social dele. Como que você conheceu, como é que era a sua relação com ele, qual que foi a reação dos colegas ao desaparecimento dele, para qual time ele torcia, o que ele gostava de fazer fora da escola. Se o caso do Antônio foi para a mídia, nesse momento aí eles já tinham vasculhado o Google para saber se tinha alguma coisa sobre o Antônio na mídia. Você ficou sabendo quando ele foi pego? O que você pensou quando descobriu? Depois do desaparecimento, você foi à casa do Antônio? Qual que é a sua opinião sobre o fato de o Antônio ter desaparecido? Depois, a vida familiar. Você sabia de alguma relação da família do Antônio com a ditadura? Eles eram procurados? A família do Antônio fazia parte do Colina. Você sabe se alguém da família do Antônio foi preso ou torturado? Isso aqui, gente, olha só, quando ele traz essa informação, a família do Antônio fazia parte do Colina, é porque já tinha buscado, ou lá na aula sobre a questão da ditadura e a questão das crianças desaparecidas, quem elaborou essa questão aqui já atentou para aquilo ali, já sabia o que era o Colina, né? Como que era a condição financeira da família, se conheceu os pais, enfim. Depois, sobre o centro pedagógico, como que era o CP nessa época, se tinha muitos alunos, se as grades já existiam, nas aulas, algum professor conversava sobre a ditadura, o Antônio era, olha essa, o Antônio era contra as aulas de OSPB, porque eles viram lá naquele documento do diário, lá das notas do Antônio, que tinha aula de OSPB. E aí eles foram procurar o que é OSPB, o que era essa matéria, o que isso significava, né? E aí a gente ia contextualizando e explicando. E aí ele pergunta, o Antônio era contra as aulas de OSPB? Ou ele tinha alguma briga com o professor, se ele gostava dessas aulas, né? Já sabendo que a OSPB, então, era uma matéria, era uma disciplina ali obrigatória, onde se discutia política e sociedade com um viés oficial, né, digamos assim. E aí, gente, o Fernando, amigo do Antônio, ele responde em áudio. Eu não vou mostrar, não vou botar tudo aqui, mas... 59 anos, estudei no centro pedagógico desde a década de 70, quando o prédio ainda era na rua Carangola, lá em cima, entre os anos 70 e 77, quando já tinha mudado para onde é hoje em dia. Eu não vou, tem a segunda parte, e ele não vai, a gente fez um texto, né, para ele responder, para ele ir gravando,
Então, ele não respondeu cada uma das perguntas individualmente. Ele foi, a partir daquelas perguntas, ele foi respondendo numa conversa, né? E aí a gente levou os áudios para a sala de aula, nesse formato aqui que vocês estão vendo, e os alunos ouviram atentamente, foram fazendo suas anotações ali e tal, né? E aí, outro tipo de documento que a gente... E aí, no caso, seriam fontes bibliográficas, né? Na verdade. É para ver como é que com esse contexto mais amplo aconteceu na UFMG. E aí a gente pegou essa dissertação de mestrado de uma aluna da história da própria UFMG, que traz vários relatos, que Memórias sobre a UFMG, Modernização e Repressão durante a ditadura militar. E aí selecionamos ali algumas figuras, porque uma coisa que eu não comentei, né, vocês não têm a obrigação de saber, mas nessa época, nos anos 70, quem estudava no centro pedagógico eram os filhos de professores. Então, a dinâmica não era de sorteio, como é hoje em dia, que é aberta à comunidade toda. A dinâmica de ingresso no centro pedagógico era tinha preferência àqueles estudantes que eram filhos de funcionários, de professores da própria UFMG, né? Então, fazia sentido pensar como é que estava a UFMG, como é que ela foi afetada ou não por esse contexto político, né? E aí esses vários depoimentos aqui, que foi feito numa dinâmica de cada grupo ler um depoimento e depois troca as ideias coletivamente, num seminário e tal, como que isso se deu. Então, foram usados essa bibliografia. Também tiramos algumas informações da medicina, porque a faculdade de medicina teve um papel muito importante, assim, na resistência à ditadura, né? Então, no site também tinha algumas informações lá que eles poderiam juntar. E como havia muito interesse, assim, para saber. Então, como é que essas pessoas, quando os depoimentos, fora isso, não foi só isso, porque eles chegaram a ver vídeos, tem um vídeo que foi feito institucional mesmo, com professores da UFMG, fazendo depois um vídeo até curto, mas com depoimentos deles, falando, então fala do DOI-CODE, de ser fichado, do que significava isso, né? E aí, a gente tinha esse modelo aqui disso, isso aqui não é documento do arquivo escolar, obviamente, né? Mas é o modelo de como eram essas fichas, né? De como que significava ser fichado e que tipo de informação que esses documentos traziam. E aí, colegas, estamos terminando aqui, mas talvez a gente tenha feito a maior ousadia para esse GTD, que foi a produção de um documento. Aos moldes dessa ficha aqui, a gente produziu um documento, foi uma cartada final nossa, a gente produziu um documento, fake news. Mentira. A gente produziu um documento. Hoje, depois eu vou explicar como é que isso ficou na cabeça dos alunos, como é que depois isso tudo foi esclarecido, tá? A gente produziu um documento aos moldes desse aqui, que é esse documento aí, ó. O nome é Afonso Aguiar Ribeiro, é o mesmo nome que consta lá no boletim de ocorrência, como sendo o pai do Antônio. A filiação do Afonso Aguiar, natural de Belo Horizonte, a data, e uma observação que ele era da Colina, ex-estudante, né, provavelmente participante de movimento estudantil, mineiro e professor. Né? E essa fotinha aí é uma foto do meu pai. É uma foto do meu pai nos anos 70. E aí a gente produziu esse documento aí. E aí eles começaram
a elaborar suas hipóteses, né? E aí, como que aconteceu isso, dessas discussões sobre esses documentos e de elaboração dessas hipóteses aí? Foram feitos vários seminários, eles iam anotando, conseguiram trocar ideias entre eles, então eles fizeram uma discussão entre eles, nos grupos, para chegarem a algumas hipóteses, né? Só que as hipóteses que eles chegaram, a gente tinha que fazer uma seleção. Então, a gente reuniu, porque a ideia era que conseguisse a turma chegar numa hipótese final, mas eles acabaram trabalhando em grupo, e muitas das hipóteses que eles criaram não havia conciliação entre elas, né? Então, nós fizemos uma síntese do que eles tinham anotado, do que eles tinham anotado, não é à toa que eu tenho guardei todos esses blocos de anotação deles, né? Estão todos comigo, das questões, do que eles foram colocando lá nesses blocos, e das hipóteses finais que eles apresentaram para falar sobre do que tinha acontecido com o Antônio, né? Então, mas a gente fez questão de discutir essas hipóteses pensando algumas coisas que passaram batido por eles, que foram informações relevantes, assim, que eles não se atentaram para elas, ou questionamentos que eles ainda tinham, né, a respeito das hipóteses, informações que eram completamente equivocadas e que não tinham embasamento nenhum, então que essa hipótese não poderia ser considerada válida, porque não tinha embasamento no que eles tinham ali já de informações e tal, e chamando atenção também para isso de referência, porque não bastava fazer as hipóteses, mas as hipóteses precisariam estar referendadas ali, estar lastreadas por informações que eles foram coletando ao longo do GTD nesses bloquinhos, né? Depois eles fizeram, tá aqui as hipóteses que eles levantaram, os grupos também, de como teria acontecido o sumiço em si, se eles tinham sido machucados, se eles tinham sido torturados ou não, enfim. Tudo isso, assim, foi sendo discutido. E depois, como encerramento, e aí, obviamente, a pergunta que ficou ao longo de todo o GTD, professora, mas isso aconteceu de verdade? Isso não aconteceu? Porque eu procurei no Google, não tem nada, professora, você está enganando a gente, isso não aconteceu. Uns já estavam trabalhando ali com a hipótese de que não tinha acontecido mesmo, assim. Já estavam percebendo que não tinha acontecido, mas que era uma história que poderia ter acontecido naquele contexto e nessa universidade e no centro pedagógico, que supostamente tinha lá filho de professores da universidade, enfim. Mas aí, no final, então, a gente retomou todos os documentos, isso, num seminário mesmo, assim, retomamos todos os documentos, né? Esclarecemos que a história do Antônio era uma história fictícia, mas que como eles tinham estudado ao longo de todo o GTD, era uma história possível de ter acontecido, como aconteceu com crianças, como aconteceu com vários professores da universidade e outros de movimentos sociais, de movimentos estudantis, enfim. E falando de como é que era importante, voltando à questão das informações de arquivo, né, das informações, dos documentos do próprio CP, como é que até a vida estudantil, ela estava, a vida estudantil que era guardada, que é guardada por esses documentos, elas estão atravessadas por histórias que são maiores, que histórias que são sociais, coletivas, né, que aquela trajetória ali
daquele estudante ali que está naquela pasta, ela não é só aquilo, né? Que ela também está atravessada por um contexto de quando ele estudou, de como é que era a organização política, de que essa história está vinculada com uma história mais ampla, né? Assim, apesar de alguns já da metade para o final do GTD já estarem entendendo que aquilo ali era uma brincadeira e que aquilo era um mistério, tipo um jogo mesmo, para eles. Outros ainda não queriam acreditar que aquilo não tinha acontecido, porque eles estavam muito envolvidos, assim, sabe, com as questões, assim. Alguns ficaram decepcionados até. Quando souberam que a história do Antônio não era verídica. Mas, enfim, acho que deu certo, acho que foi possível esclarecer para eles o que era, o que havia de verídico e o que havia de ficcional, e foi possível fazer esse exercício de cruzamento de informações, de cruzamento de fontes, de questionar, né? Então, pega um documento fake, né? E você vai acreditar, não vai perceber, será que não isso aqui, será que é o mesmo documento? Será que e fazer essa crítica mesmo, assim, até as informações que não são verdadeiras e que nos cercam, né? O tempo inteiro. Só lembrando que esse GTD foi ofertado em 2019, né? Então, no auge da discussão sobre fake news, no auge da discussão sobre as informações falsas, como lidar com elas, enfim. Então, isso tudo foi trazido também ao misturar essa coisa de ficção e realidade, sabe? Bom, pessoal, mas era isso que eu tinha para mostrar para vocês, para trazer. Eu espero que, de alguma forma, assim, essas discussões que a gente fez ao longo desses 3 dias tenham contribuído aí para pensar possibilidades de ação dentro da sala de aula, né, como professores de história, para lidar com esse documento e fazer a análise documental de uma realidade que é a realidade deles, né? Então, que são documentos oficiais, mas que são documentos oficiais muito mais próximos deles, né? E que existe essa cultura material também, que é tão forte na escola, que compõe essa cultura escolar, e que eles precisam né, dar valor, que a gente precisa valorizar isso que está próximo, fazer esse exercício do olhar para aquilo que está próximo, né, dar significado àquilo que está próximo, para olhar o mundo de outras formas também, né, começando com essa sensibilização que é do mais próximo mesmo ali, do que te envolve, daquilo que te afeta, daquilo que te motiva, né, assim, porque eu acho que isso também faz parte do nosso trabalho, né. E como eu acredito muito que o conhecimento que se produz na escola, ele é um conhecimento válido, mas ele é um conhecimento diferente, conhecimento histórico que se produz na escola, ele não deve pretender ser uma cópia, né, do que é o conhecimento acadêmico, né? A escola produz um conhecimento histórico que é próprio, que é o conhecimento histórico escolar, né? E a gente precisa levar instrumentos, elementos para que essa construção desse conhecimento histórico escolar seja o mais complexo possível, o mais reflexivo possível, né? Ainda que a gente tenha que lançar a mão, como foi o caso aqui, de estratégias mais lúdicas, mais fora do padrão, digamos assim, para tentar atrair atenção, engajamento, envolvimento para questões que são fundamentais, né? Não só para a questão do conhecimento histórico, mas para a questão também da vida desses sujeitos que estão sendo formados como cidadãos, né? Então é isso, a gente ainda tem uns minutinhos aí, 10 minutinhos, queria ver se vocês têm
algum comentário, alguma pergunta para fazer de tudo isso que eu falei? A Juliana está falando que achou que eu não poderia ir mais longe do que quando colocou o pai de uma colega para mandar os áudios. Mas quando eu coloquei o meu próprio pai, ai, meu pai ficou todo orgulhoso, viu? Eu vou mandar a real. Meu pai, quando eu pedi ele a foto, né, que aquela foto era uma foto lá do documento dele de reservista, sei lá, enfim, ele ficou todo orgulhoso de saber que ele estava participando das minhas aulas, mesmo sem querer, enfim. Mas é isso, né? Ô, gente, olha, faz parte dessa coisa lúdica, né? Só para deixar claro, mais uma vez, que ao final essas coisas foram separadas, tá? Toda a documentação que foi verídico, que não foi, foi tipo assim, como é que chama isso? Quando a explicação de tudo que eles tinham vivido no semestre inteiro, assim. Fizemos isso em mais de uma aula, inclusive, né? Mas é isso. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Valeu, Léo. Espero que tenha servido mesmo de inspiração, de coragem para enfrentar aí esses meandros do arquivo e coragem também para usar no próprio ensino da história, assim, de forma que a gente fala tanto sobre isso, né? Que como é que é, é, trazer isso, ser isso mais próximo, fazer isso ser mais atrativo para os estudantes e não ter medo de, de lançar a mão disso, né? De ousar, enfim, de não ficar preso apenas nos limites do conhecimento histórico acadêmico, né? Compreender essa questão de que o que a gente produz dentro da escola é um conhecimento próprio, né? Está me perguntando aqui, a, a Andressa está me perguntando aqui o nome do livro da Keila, chama Oficinas de História. Ele é da editora Dimensão, que é daqui de Belo Horizonte, chama Oficinas de História, Projeto Curricular de Ciências Sociais e de História. As autoras são Ana Márcia Lagoa, Keila Grimberg e Lúcia Grimberg. Pedir licença aqui, que eu gostaria de fazer uma pergunta, que eu fiquei com uma certa curiosidade. Diga, Tamires. Primeiramente, eu achei assim, um projeto incrível. Eu acho que assim, vai faltar palavras assim, para realmente descrever o quanto eu achei assim, sensacional. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando, né, a gente gera tantas informações sobre os alunos, né, na escola que eu trabalho, a gente tem até o que a gente chama de jornada do aluno, a gente coloca algumas informações assim, sobre os alunos. Assim, a gente não trabalha com turmas grandes, é uma escola privada, assim, tudo não é de turmas grandes. E aí a gente coloca algumas informações e tudo, e aí eu até percebi que tinha uma colega que relatava o aluno, ele sabe o conteúdo, mas ele estava meio desinteressado hoje, aí no outro horário ele ficou um pouco mais desperto e tudo. E aí eu fiquei imaginando como que foi assim, essa experiência, não sei se vocês tiveram algum momento também de conversar isso com os demais professores, os demais colegas, como que foi sobre essa experiência de ver a potencialidade do que se tem, né, do que já se tem, mas também talvez até para os demais professores repensar talvez a forma agora de retratar os alunos e tudo, assim, porque realmente a gente gera tantas informações e situações e às vezes a gente como professor a hora que as hipóteses dos alunos sobre o Antônio, eu fiquei pensando, mas realmente, né, o quanto a gente às vezes conhece do nosso aluno, para além da nota ou algo do tipo. E aí eu fiquei pensando se vocês tiveram algum momento também para levar isso entre os professores.
Ô, Tamires, você diz entre os professores de história ou entre os outros colegas de outras áreas? Entre todos os professores, assim, eu acho, nesse sentido mesmo. Não, assim, a verdade é que, embora esse tenha sido um trabalho realizado com um grupo pequeno, mobilizou, todo mundo sabia da história do Antônio, todo mundo sabia da história do Antônio na escola, né? Todo mundo, era que nem assunto de novela, assim, que aí tu vai lá e tem um capítulo e naquele dia tá todo mundo comentando, assim, e tal. Ganhou uma certa proporção, pelo menos dentro do terceiro ciclo, né? Não digo também para a escola toda, mas ali dentro as turmas de terceiro ciclo, ganhou uma certa proporção isso, assim. Mas não tive oportunidade, assim, não de conversar sobre a estratégia em si, isso não. Eles ficaram sabendo, né? Depois vieram me perguntar que história é essa do Antônio, que estão falando aí, que os alunos. E eles ficam discutindo para ver qual que. Porque não sei se vocês viram, pelas perguntas que eles elaboraram para o amigo Fernando, assim, você vê o tipo de preocupação que eles estão tendo, né? Assim, até nesse nível. Ele estava deprimido, né? Assim, por que ele desapareceu? Ele estava deprimido? Será que ele tinha alguma questão assim com a sexualidade dele? Né? Então, como é que eles projetam questões, né? Quando eles estão lá analisando o Antônio, lá na realidade do Antônio, eles também estão projetando questões que são deles, né? E que são uma realidade, e cada vez, isso depois da pandemia nem se fala, mas eu estou falando de 2019, ainda antes da pandemia, mas que são questões deles, da adolescência, que são reveladas aí, né? Que é isso, da depressão, da ansiedade, a questão da relação com os colegas. Ele tinha inimigo, ele tinha alguém que ele não gostava, né? Da relação com a família, ele tinha brigado com o pai, ele tinha, né? E que são questões que de alguma maneira são deles muitas vezes e que eles projetaram para esse passado, né? Assim, então ao contrário, né, do que poderia. Não, acho que não sei, porque para eles, não, mesmo com o contexto, as aulas, a construção, foi uma construção perceber esse personagem, Antônio, dentro desse contexto maior político, né? Mas não tive oportunidade, não, de trocar essa experiência no sentido de que é a primeira vez que eu estou falando dessa experiência, na verdade, assim, com esse nível de detalhes, entendeu? Reunir todo esse material pensando em escrever um artigo, mas aí, como o tempo vai passando, a gente vai sendo atropelado por outras questões, assim, o artigo não saiu. Quem sabe agora, que eu tenho organizado aqui essas ideias e tal, quem sabe eu não consiga colocar no papel, assim. Mas essa é a primeira vez que eu estou falando dessa experiência. Mais alguém, gente? Bom, Acho que é isso então, né, Tamires? sim. Alessandra, em nome da comissão do EFIS de 2023, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado participar deste evento conosco, marcar mais uma edição do EFIS que vem acontecendo aí, né? Se não me engano, estamos na 11ª edição. Gostaria de socializar aqui com os colegas que o EFIS é uma iniciativa discente, organizada por estudantes da graduação e pós-graduação em História da UFMG, e para a gente é sempre uma honra poder enriquecer esse debate através de pessoas tão capacitadas e com trabalhos tão fascinantes como é o caso do trabalho da professora Alessandra. Então, eu gostaria de agradecer em nome de toda a comissão e agradecer também a presença de cada um que participou aí ao longo desses 3 dias de curso, e esperamos que este minicurso possa abrir muitas possibilidades para todos vocês.
Procurem a professora Alessandra, não sei se ela tem algum canal disponível, né, para quem se interessar, não sei se ela... Eu vou deixar aqui, eu não sou muito de rede social, não, sabe? Eu não tenho rede social, não, mas vou deixar aqui, ó, meu e-mail. Se vocês quiserem trocar uma ideia, tá aí no chat. Se eu puder ajudar de alguma forma, trocar experiências, me dar dicas também aí do que vocês têm feito com os estudantes de vocês, de como têm trabalhado essa questão, estamos aí. Tá bom? Podem entrar em contato comigo. E eu queria também, Tamires, agradecer demais a oportunidade, agradecer quem ficou aqui com a gente nesses 3 dias e até agora. Dizer que para mim também foi muito bom, agradeço muito o convite da comissão organizadora do EFIS, e que para mim também foi muito, muito bom estar aqui compartilhando com vocês essa experiência aí, espero que tenha agregado, tenha contribuído de alguma forma aí, tá bom? Obrigada mesmo. Nós agradecemos, Alessandra. Pessoal, tenham uma boa noite, espero poder reencontrá-los no mês de maio, nos nossos minicursos presenciais, e na próxima semana vai rolar também um minicurso sobre paleografia. Então, para quem se interessar em trabalhar com documentos, manuscritos aí, séculos XVI, XVII, XVIII, a Fabiléu vai estar ofertando esse minicurso. Pode entrar lá no nosso Instagram ou no nosso site, e vocês encontram todas as informações também. Boa noite a todos e todas.